Uma coisa muito importante para quem vai induzir o parto, quem estava nas outras reuniões vai lembrar um pouquinho que a gente fala durante o trabalho de parto, que a maior parte do trabalho de parto vocês vão passar onde? Em casa, que é a fase latente do trabalho de parto. Vocês só vão internar a partir de 3, preferencialmente 4, 5 centímetros de dilatação. Mas o que acontece? Quando você vai induzir o parto, você não chega nessa condição. Você vai chegar numa condição que o colo está fechado, que ele está grosso. Então toda aquela fase latente, que eu falei que pode demorar em torno de 6, 8 horas, mas o início de trabalho de parto mesmo, vocês vão passar dentro do hospital. E o que acontece? Existe uma ansiedade de vocês, do esposo, da família, porque cria uma expectativa. A gente começa a contar a hora quando saiu de casa. E isso não é justo. Porque a indução de parto só começa quando a gente coloca o medicamento. Tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes vocês vão para a maternidade, até internar, até fazer a cardiotoco, até colocar o comprimido, demora 6 horas. E vocês já estão contando o tempo. Por que eu falo isso? Porque a indução de parto precisa ter paciência, precisa ter dedicação. E dedicação é de todos. É da gestante, do marido, da família, da equipe que vai assistir, a equipe obstetra, a enfermeira obstétrica, a obstetriz, a doula. Todo mundo tem que ter o quê? Paciência. Se não tiver paciência, melhor nem começar. Porque a gente vê muito frequentemente muitas mulheres quererem a indução de parto e aí não quer esperar o efeito. Não quer esperar fazer às vezes precisa de 2, às vezes precisa de 4 comprimidos. Ou seja, só depois de 30 horas que eu vou entrar em trabalho de parto. Isso é complicado, porque cria uma expectativa, você não dorme, não descansa. Isso frustra muitas vezes, né? E é importante vocês se pouparem fisicamente e emocionalmente. Como? Procurando informação. Tem que saber que indução de parto não é fácil. É importante? É importante. Ele vai facilitar um parto que não está acontecendo. Mas a gente tem que também fazer a nossa parte. Porque se a gente não aguardar o processo, do que adianta? A gente começa, põe o bebê em risco que eu digo no sentido de começar uma indução. Não, peraí, a gente tem que pensar, tá? Então quem começa uma indução de parto é para encarar o processo pelo menos durante 24 horas. É isso que eu queria dar de mensagem. E uma coisa que eu falei que a gente avalia é o índice de... Vocês vão ouvir o médico falar, o obstetriz, índice de Bishop. O que é esse índice de Bishop? A gente faz um exame de toque e avalia a dilatação. Mas além da dilatação, não é só a dilatação que é importante. É a consistência do colo do útero. Então o colo do útero pode estar macio como o lábio ou mais endurecido que nem o nariz. Só para vocês terem ideia. Existe uma coisa chamada embebição gravídica no final da gravidez. E isso no colo do útero é muito importante. Esse processo no final vai acontecendo com maior intensidade. Tá? Com 39 semanas, muitas vezes eu tenho mais do que com 38, 38 mais com 37. E a resposta também à indução de parto, quanto mais próximo ou depois de 40 semanas, maior é a chance de dar certo. Então uma indução com 40 semanas é melhor do que com 39. A de 39 é melhor do que 38. Só que a gente precisa saber qual que é esse risco e benefício. Será que eu posso aguardar mais? Se eu puder aguardar, ótimo. E com isso também eu estou dando chance do quê? De entrar em trabalho de parto espontâneo. Mas aí a gente avalia o colo do útero. Então primeiro a dilatação, depois, mais importante, tão importante quanto a dilatação é o esvaecimento do colo do útero. O que eu quero dizer? O quanto ele é longo ou mais fino, porque o colo vai afinando. E depois vem a consistência, vem a altura da cabeça do neném. Quanto mais baixinho, mais encaixado o neném, mais fácil de entrar em trabalho de parto. Então, não é só
a dilatação que é importante. Tem muitas coisas importantes para a indução de parto. Às vezes eu tenho uma gestante com o colo fechado, porém o colo está trabalhado e o neném está encaixado. Fica mais fácil a gente induzir uma gestante nessa condição. Tá? Existe, a gente lê muito e se fala que a ocitocina é ruim para a indução de parto com o colo fechado. Eu vou dizer para vocês que eu não acredito que seja tanto assim. Por que que eu falo isso? Porque a gente tem uma experiência com ocitocina muito positiva. E o que que eu quero dizer? É que para induzir com ocitocina, a gente tem que ficar como? Do lado da gestante. Tem que ter dedicação. Obstetrícia vem de obstare, que significa estar ao lado. Então, a indução com ocitocina é uma indução mais difícil para o obstetra, porque ele tem que estar do lado o tempo todo. Só que se ele ficar do lado e usar a ocitocina como deve, eu vou dizer para vocês que em 2 horas a grande maioria das gestantes entram em trabalho de parto. Tá? Então, quando alguém fala... E a ocitocina é um problema, né? É um problema na obstetrícia hoje, porque a gente entra na internet, se fala muito mal da ocitocina. E eu vou dizer para vocês que a ocitocina é o medicamento mais utilizado em obstetrícia, e ele deve ser utilizado para quê? Para o bem. A ocitocina, quando ela é bem indicada, ela só ajuda. O grande problema é que lá no passado, na década de 80, 1983, vou ser mais específico, teve uma escola lá do Reino Unido que colocou o manejo ativo do trabalho de parto. Foram eles os culpados, eu posso dizer assim. Tá? O que que aconteceu? Eles colocaram que todo mundo deveria usar ocitocina, romper a bolsa das águas com 2, 3 centímetros de dilatação e acelerar o parto. Esse foi o maior caos e a gente paga um preço disso há muitos anos, há mais de 30 anos. Isso pegou e quando pega é complicado você tirar. E a gente viu que isso fez muito mais malefício do que benefício. E o que que aconteceu? A ocitocina virou o bicho. A gente começou a olhar, a gestante fala, não quero ocitocina. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer parto, qual que era a prescrição? Quando a gente começou a fazer maternidade, internava lá uma gestante com 3 contrações em 10 minutos, em franco trabalho de parto, com 6 centímetros de dilatação, e qual que era a prescrição dela? Jejum, enteroclisma, lavagem intestinal, estou falando de 30 anos atrás. E colocava tricotomia, tirava os pelos pubianos, e colocava ocitocina em todo mundo. Quer dizer, era um show de horrores. A gente aprendeu assim. Então a gente teve que rever todos esses conceitos. Essa ocitocina fazia o quê? Dava mais dor. Acelerava o parto. E além de tudo, com 6, 8 centímetros, a gente ia lá e rompia a bolsa das águas. Fazia doer mais ainda. Então quem mais fazia ter dor era a própria equipe que assistia aos partos. Graças a Deus as coisas mudaram. Apesar que tem gente ainda que tem uma visão um pouquinho deturbada em relação a isso, que precisa ser melhorado, tá? Então a gente só vai usar essas medicações quando for necessário. Então quando a gente fala em indução de parto, fala em ocitocina, fala em misoprostol e fala em prostaglandina E2, a gente tem que pensar que essa gestante tem uma indicação do parto. Vamos sair um pouquinho desses medicamentos e vamos falar um pouquinho do que a gente pode fazer no consultório, para depois eu falar até o porquê que eu vou induzir o parto. Né? Que a gente falou dos medicamentos, mas eu não estou falando por que nós vamos chegar nisso. Né? Eu quero falar um pouquinho do descolamento das membranas, que a gente chama, na verdade, de descolamento do polo inferior do ovo, que é o quê? Vocês imaginam que eu tenho o colo aqui dilatado, aqui está o bebê, a cabeça do neném. Então, entre o colo do útero e a cabeça do neném tem as membranas, que é que nem uma bexiga. Tá? E aqui eu tenho o líquido amniótico, que é a bolsa das águas. E esse descolamento, o que que é? Primeiro que eu tenho que ter dilatação. Se eu não tiver dilatação, se eu tiver um colo fechado, eu não consigo introduzir o dedo. Eu tenho que ter dilatação e aí, com uma luva estéreo, primeira coisa, eu tenho que ter indicação para fazer isso, né? Eu tenho que ter motivo. Segundo,
eu tenho que ter o consentimento do casal. Não é lá no pronto-socorro que o médico vai fazer sem falar com vocês. É o que eu estou falando, tem que ter indicação, é um método invasivo, é um método que dói, desagradável, que eu tenho que ter uma real indicação para fazer. Tá? Então o que a gente faz? Introduz o dedo e faz o descolamento das membranas. Vocês imaginam um velcro? E você descola o velcro e faz... Seria como descolar um velcro. Então na hora que eu faço esse descolamento, o que acontece? Eu crio uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória libera a prostaglandina, não aumenta o risco de infecção se eu faço uma limpeza antes, tá? Mas eu causo uma inflamação, não infecção. E essa inflamação faz entrar em trabalho de parto. Quanto mais o colo tiver dilatado e mais curto, e o neném mais encaixado, mais rápido entra em trabalho de parto. Porém, se eu tenho um colo que entrou só um dedo, e eu tenho 39 semanas, só para vocês terem ideia, 80%, ou seja, de cada 10 mulheres, 8 vão ganhar o bebê em uma semana. Não é que eu faço entrar em trabalho de parto no dia seguinte. É uma situação que eu faço ganhar naquela semana. Tá? Então, mas muitas podem ganhar em 48 horas, em 2 dias. Quanto? 40, de cada 10, 4 gestantes dessas vão ganhar em dias. Porém, se eu tenho uma idade gestacional até maior que 39 semanas, ou melhor, eu tenho mais dilatação, vamos dizer que eu tenho 3 centímetros de dilatação, e o neném mais encaixadinho com o colo trabalhado, aí eu posso dizer para vocês que a chance de entrar em trabalho de parto em 24 horas é muito grande. Pode chegar a 80%. Então, quanto mais eu tenho um colo trabalhado, mais chance de entrar em trabalho de parto eu tenho. Então, antes de internar, colocar o misoprostol ou colocar a ocitocina, eu tenho meios alternativos de fazer uma indução no consultório. Um outro método que pode ser interessante seria o estímulo mamário. Tá? O estímulo mamário pode ser interessante também a nível de consultório, você não precisa estar internada. Existe uma forma de fazer a indução, só que o grande problema é que ele não é tão efetivo como esses outros. E ele pode ser ruim no sentido de criar uma expectativa da gestante e ela demorar para entrar em trabalho de parto, porque precisa de muita dedicação. Então você tem que ficar lá meia hora fazendo a bombinha, 15 minutos, aí para 15. Aí depois faz 15 desse lado. Aí para 15 e faz 15 e ficar o dia inteiro fazendo. Não é fácil, judia do mamilo, mas é uma forma interessante de indução também. Principalmente para quem tem uma cesariana anterior.